agora o nosso querido jornalista Wellington Campos, que ontem, junto com o Piquitito, com toda a turma da Itatiaia, estava no Maracanã. Que show da torcida do Vasco, cobrindo esse jogaço. Vasco da Gama 1, Cruzeiro 0. Nós estamos aqui já com o Wellington se ajeitando para bater um papo conosco. E lembrando a vocês que se você precisa de um técnico em tecnologia, um TI, Roberto Furtado vai te ajudar. Precisa de uma consultoria, assessoria para o seu negócio? Nós indicamos Roberto Furtado. Isso mesmo, Roberto Furtado, telefone 774-615-5349. Pois é, ele já está por aqui, o Wellington Campos. Você ontem fez uma dupla maravilhosa com o nosso querido Pequitito na Rádio Itatiaia. Que show! Ontem, na vitória do Vasco, 1-0 contra o Cruzeiro, a torcida do Vasco da Gama deu show, hein, Wellington? E a torcida do Cruzeiro também, né, Rogério? Um abraço para você, para os nossos inscritos. Foi uma festa linda. Ainda há pouco até conversava aqui com os amigos da Super Rádio Tupi. Não foi jogo só de Série A, não. Até foi o Beto Júnior, que é o nosso comentarista de peso aqui na Super Rádio Tupi. Ele disse, Wellington, ontem Vasco e Cruzeiro foi jogo muito melhor do que vários jogos da Libertadores da América. E eu concordo plenamente com ele. Você concorda também que a qualidade técnica das duas equipes, além da festa das duas torcidas, que o Cruzeiro levou 4.600 torcedores e fez uma festa maravilhosa. Só não tinha 6.500, 7.000 cruzeirenses, porque Flamengo e Fluminense não autorizaram, como comandantes lá do consórcio, que o Vasco vendesse os ingressos para a torcida do Cruzeiro na parte baixa ali do setor norte, viu, Rogério? Pois é, e ficou aquele buraco, né, no Maracanã, que não era necessário, porque teria torcedores cruzeirenses, com certeza, para preenchê-lo. O Wellington, em relação ao comentário do Beto e o seu, eu concordo e vou, a cada dia que passa, ficando cada vez mais convicto que é possível você ter um time de futebol, mesmo não tendo grandes craques, mas aonde os jogadores se comprometem com a equipe, com o seu treinador e se dedicam e jogam com muita intensidade e garra e acabam produzindo em tal nível que o craque é sempre importante, mas ele passa a ser relativo. Então, acho que ontem Cruzeiro e Vasco mostraram que as equipes se equivalem e o Vasco da Gama tem algo a mais no meu modo de ver, que é o talento do nosso querido veterano de 40 anos, que se destaca no Vasco da Gama e fez um partidaço ontem, meu querido Wellington. O Nenê foi muito bem no jogo, me permita. Você lembrou bem. Deixa eu espirrar aqui, que o Rio de Janeiro está com a temperatura baixa e aqui a janela está aberta no 30º andar. Você imagina o ventinho que está soprando aqui do lado do aeroporto de Santos Sumo. Desculpa aí aos nossos inscritos. Mas então, Rogério, o Nenê, né, é a qualidade, como pelo lado do Cruzeiro também, vários jogadores de qualidade. O Edu não fez gol, mas ele sabe segurar uma bola e sabe trabalhar uma bola. E na Itatiaia a gente escolheu o Neto Moura como o melhor do jogo. E você já tinha falado sobre o Neto Moura. Ele dá uma qualidade muito boa no time do Cruzeiro. Como o Canezinho também, ele dá qualidade. E olha, um espetáculo muito legal, de altíssimo nível, como disse o próprio Edu Panzi na Itatiaia, dois times que estão no lugar errado. Não era para estar na Série B, era para estar na Série A do Campeonato Brasileiro, estão no lugar errado, mas estão aprendendo a lição.
e, se Deus quiser, e tudo indica, que são dois fortes candidatos a voltar à elite do futebol brasileiro, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco da Gama, viu, Rogério? Pois é, eu acho que realmente, infelizmente, por um lado, esses dois destaques do Cruzeiro que você citou, na minha opinião, Edu e Canezin, jogaram abaixo do que normalmente estavam Sim, jogando. Então, isso atrapalhou o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, porque o Vasco da Gama surpreendeu no primeiro tempo ao ter uma marcação muito alta e complicar a saída de bola do Cruzeiro. Já no segundo tempo, o Cruzeiro se impôs mais, mas o fato desses jogadores não estarem numa grande tarde, eu acho que atrapalhou e mostrou um outro lado também, que é o que eu sinto um pouco pelo lado do Vasco da Gama, que um campeonato tão longo como é o campeonato brasileiro, você tem um plantel muito enxuto, às vezes com contusões, com expulsões, cartões, o técnico perde alguns jogadores, o que limitam as suas ações para um jogo como esse de ontem, Wellington. concordo com você, concordo. Você tem que ter uma sobra, você tem que ter... não se faz mais jogo com 11 jogadores, né? Você hoje faz com mais até do que 18. Você faz hoje um time com, no mínimo, 22 jogadores. Você tem que ter opções para o time titular. Ainda há pouco a gente conversava também aqui na Tupi, porque hoje a IFAB aprovou o banco de reservas, né, com 15 jogadores. Então, eu estava lembrando, não tantas décadas assim, não tinha ninguém no banco, você não podia substituir. Se alguém se machucasse, você ficava com menos um, com menos dois. E às vezes o jogador lesionado era jogador de defesa e ia lá para o ataque para fazer número. Depois vieram 5 substituições, depois 7, 12, e agora podemos ter 15 jogadores no banco de reserva. Leia-se, onde eu falei substituições, opções para substituir. 5 jogadores, você tinha 2 trocas. Depois vieram 7, aí com 3 trocas, e agora 12, você tem um time inteiro no banco, com 2 goleiros, e agora você pode ter até 15 jogadores com 5 substituições, que elas vieram para remediar os efeitos da pandemia, e a IFAB hoje colocou na regra. Então, você hoje, e isso vai favorecer quem tem um poder aquisitivo melhor, estou respondendo a sua pergunta, você tem que ter o banco de reservas recheado com qualidade. Então, você não pode ter, como dizia lá na cidade de Governador Valadares, ainda falam também lá em Formiga, você não pode ter a conta do chá, você tem que ter uma sobra para mais alguma coisa. Então, se o Cruzeiro quer subir, o Paulo Pesolano não pode ter somente aquele grupinho, ele tem que ter um grupo maior do que a gente pensa, e você precisa recorrer, sim, ao seu banco de reservas, né, Rogério? Pois é, eu gostei muito, eu não estava acompanhando as atuações, só lendo mais sobre o Vasco da Gama e fiquei realmente impressionado com a maneira de jogar muito parecida com a do Cruzeiro nessa forma intensa. E queria te perguntar algo, efeito SAF já funcionando no Vasco no sentido de salários em dia também lá em São Januário, Wellington? Ah, com certeza. Desde quando? Desde dezembro. Desde dezembro, quando a SAF colocou aqueles 70 milhões de reais, a SAF leia-se a 777, aqueles 70 milhões, aquilo ali já deu um ânimo. Rogério, vocês, para cobrar de um funcionário, para ser cobrado também, o salário precisa estar em dia. Sim. Né? Isso aí é regra básica, não só do futebol, em qualquer setor. E os jogadores, muitos ganham um belo salário, que justifica até a qualidade. Eu não concordo, tem gente
mas um professor ganha isso, um médico ganha aquilo. São profissões diferentes, um é de entretenimento, o outro é de educação, que é uma coisa fantástica, fundamental, como é um médico também, como é um policial. E não vou tirar o mérito de nenhuma profissão, pelo amor de Deus. Todas, né, lá em altíssimo nível, e todos merecem ser bem remunerados. Mas a SAP hoje, ela ainda não está aprovada, mas aquele dinheiro que veio ajudou o Vasco a colocar as contas em dia, e isso melhora qualquer ambiente, com certeza. E você não citou, mas o número 4 do Vasco, o Anderson Conceição, capitão da equipe, jogou muito. O colombiano Quinteiro, número 2, enquanto esteve em campo, jogou muito. O Edmar, que já foi do Cruzeiro, número 6, seguríssimo, né? O Yuri, número 5, uma partida sensacional. O Matheus Barbosa, que passou no ano passado pelo Cruzeiro, fez até gol em cima do Vasco, também fez uma bela atuação, e como o Cruzeiro também. E olha, eu não vou botar só dizer que o Zé Ivaldo pega aquela bola, sai jogando, perde, sai o contra-ataque do Vasco e sai o gol, faz parte do jogo, porque o Zé Ivaldo também fez um jogo sensacional. É o melhor zagueiro do Cruzeiro, e se você pode chamar de falha algo que um jogador fez de forma ousada, porque até então aquela arrancada parecia que o resultado seria excelente. E aí o Vasco, atento, conseguiu roubar aquela bola e foi feliz no contra-ataque. E eu destaco também nos jogadores do Vasco o Figueiredo, Wellington. Que jogador brigador, enjoado, que incomoda o lateral, não tem bola perdida. Esse espírito foi muito legal e realmente contagiou a torcida. Que belo cenário, que espetáculo fez a torcida do Vasco da Gama. Foi um jogão em todos os aspectos, né, Wellington? Com certeza. E 58.659 pagantes, 63.609 torcedores presentes. E digo mais para você, se o Vasco conseguisse do Flamengo e do Fluminense a liberação daquela outra parte ali, o Maracanã ia ficar com cara de estar mais cheio, porque, para quem não sabe, a capacidade do Maracanã é de 78 mil pessoas. Nunca colocaram esse público. O recorde atual é do Flamengo com o Palmeiras no Brasileirão, e no jogo da seleção brasileira tínhamos 70 mil pessoas no Maracanã. Mas o estádio é muito grande, então para você encher demora um pouquinho, Rogério. É isso aí. Wellington, só para fechar, você deu essa explicação ontem na Rádio Itatiaia. Qual o motivo alegado pelo consórcio que administra o Maracanã para não liberar a carga destinada ao Cruzeiro, que seria 10% dos ingressos colocados à venda? A justificativa foi questão de segurança. E o próprio Vasco ponderou com a federação, com o consórcio, e aí depois eu soube que foi o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que bateu o pé e disse não, de autorizar que aquela parte inferior, o Cruzeiro ficou na parte de cima, né, e a mesma parte correspondente embaixo não recebeu nenhum torcedor. Ali receberia torcedor com a mesma segurança dos torcedores do Cruzeiro que ficaram na parte alta ali do setor norte. Infelizmente, alegaram segurança, só que não me convenceu não, Rogério. Pois é, infelizmente esses atrasos de alguns dirigentes brasileiros é algo assustador, não faz sentido. E que você está sempre botando o dedinho na ferida, dizendo com a chegada da SAF, de outras mentalidades, e olha que o Flamengo é o ponta de lança na Liga da Libra, né? Era para o Flamengo entender que você pode sim ter mais gente no Maracanã. Os próprios dirigentes do Vasco, quando eu questionei, e até coloquei o Carlos Roberto Osório lá na Itatiaia, e perguntei para ele, Wellington,
Se o Vasco pode vender mais 5 mil ingressos e faturar em cima de mais 5 mil ingressos, por que o Vasco não vai vender mais 5 mil ingressos? Não faz sentido. E, aliás, está perdendo ingressos também para a venda no Mineirão, porque se o Cruzeiro for trabalhar realmente com a questão de reciprocidade, vai ceder menos ingressos para o Vasco. Olha, eu continuo sempre com a opinião que negócio é negócio. Quando você tem CEO com a formação realmente de negócio, que enxerga o futebol como negócio, o comportamento é um. Dirigentes com a visão mais política, que querem tirar proveito dos seus cargos para alcançar, almejar outras funções, tanto que o presidente do Flamengo era conselheiro da Petrobras, não é isso? Os objetivos são diferentes, as satisfações que esse cara passa a pensar não é ao clube, ele tem interesses pessoais acima dos interesses do clube. A coisa não funciona, amigo, não anda. Mas vai mudar, devagarinho vai mudar, com certeza. Vai. Agora, vamos lá. Eu não vou liberar os ingressos para o Vasco para não quebrar o recorde do ano, que é de Flamengo e Palmeiras. O meu doce Rogério, você vai, então, chama o torcedor do Flamengo, olha aqui, ó, o Vasco na Série B lotou esse troço, como diria nós lá em Minas, lotou esse trem aqui, ó. Agora é nossa vez de lotar esse trem de novo. E aí você faz até uma chamada em cima disso, e aí você vai usar a rivalidade, quem é maior, quem tem mais torcida, e faz um público muito maior, Rogério. Pelo amor de Deus, é o que você falou, o CEO desse negócio, ele tem que ter visão de negócio. É simples, é simples. Wellington, queria te agradecer, amigo, obrigado, sei que você está numa correria grande aí na Tupi, mas você arrumou um tempinho, eu fiquei segurando as notícias do Cruzeiro, se você não conseguisse chegar, eu traria as notícias, mas é sempre muito melhor e brilhante com a sua participação. Obrigado, amigo, e a gente volta com o Papo de Bola amanhã. Um abraço, Wellington. Abraço, Rogério, estou te devendo. Quem falta, queria trazer o Pesolano, queria trazer o próprio Emílio Faro, técnico do Vasco. Amanhã eu te prometo fazer um programa sensacional contigo. Não, você já fez, amigo, tá ótimo. Aliás, se tiver essas entrevistas, envie, por favor, que eu posto nas redes sociais. Um abraço, Wellington, e até amanhã. Você, ouvinte do Papo de Bola, tempo já foi embora, obrigado, nós voltamos amanhã, um prazer sempre estar aqui com vocês. Abraço, gente, e muito obrigado.